Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje vamos falar sobre 3 virtudes ou características basilares do pensamento e da ação tradicionais. Eu creio que muita gente vai se surpreender com essas virtudes, outras pessoas nunca devem ter ouvido falar nelas, enfim, eu tenho certeza que será um vídeo enriquecedor. Nós já tratamos um pouco sobre essas questões lá na Escola da Tradição Primordial. Escola da Tradição Primordial, se você não conhece, se você não ouviu falar ainda, é um grupo para estudiosos, para pessoas que querem se aprofundar de verdade nos tipos de tema que nós desenvolvemos aqui. Então, para vocês terem uma ideia, só no ano passado, o material que foi disponibilizado lá na Escola da Tradição Primordial, somando textos, livros, cursos e aulas, dá mais de 6.000 páginas. Então a Escola da Tradição Primordial tem agora até grupo no WhatsApp, onde nós conversamos, nos comunicamos, e enfim, nós trocamos ideias sobre tudo isso. Então lá na Escola da Tradição Primordial você terá acesso a cursos completos, a textos, a traduções exclusivas, a livros e a interação com pessoas com os mesmos interesses que você, o que enriquece demais o debate. Então conheça a Escola da Tradição Primordial, vou deixar os links na descrição deste vídeo, e como eu já falei, esse tema nós já demos algumas pinceladas por lá. Então, para os alunos da Escola da Tradição Primordial, não é um tema tão novo assim. Bom, então a primeira virtude às quais eu me refiro é chamada em grego de xenitia ou xeniteia, em leitura erásmica. Esse termo ele encontra-se lá no Demócrito e no Luciano de Samosata, na obra Elogio da Pátria. Então, xenitia quer dizer a condição de ser estrangeiro, de sentir-se um estrangeiro em meio ao mundo. E o termo também é a origem de xenitevo, viver como estrangeiro, servir como um soldado estrangeiro, e de xenismos, que é a característica de algo que é estrangeiro, de algo que é novo num determinado lugar. Então, ao contrário do que os novos tradicionalistas querem transmitir, com as suas ideias delirantes de patriotismo, patriotadas e de pertença a um ou outro grupo, o homem verdadeiramente tradicional ele sente-se um estrangeiro, distante das febres, dos desejos, dos objetivos do mundo moderno. Ele é um indivíduo diferenciado, ou seja, ele não faz parte da multidão de desenraizados, das massas políticas e desportivas, da gente aí que dança e que grita, dos expoentes de uma cultura dessacralizada e de uma ciência sem alma. Então, o homem tradicional ele sente-se estrangeiro, vive como xenitevo, aplica-se às coisas como um soldado estrangeiro servindo em pátria alheia. Então não é que ele foge das coisas do mundo, ele não foge das coisas do mundo moderno por ter medo delas, mas ele tem uma disposição natural de buscar a solidão, de buscar o distanciamento interior e por vezes também exterior. Então ele não se sente parte e nem julga ter cidadania, aqui nesse sentido, não julga ter cidadania em nenhum dos objetivos do mundo atual. E antes de continuar, eu gostaria de lembrar você que gosta do nosso canal, que acredita no nosso projeto, que você pode fazer parte da nossa família. Você pode ter benefícios exclusivos aqui no nosso canal. Então, torne-se membro do canal, como amigo, como propulsor ou como patrocinador. Clica no botão aqui embaixo, o Seja Membro, e se torne membro do nosso projeto de divulgação do conhecimento tradicional pela internet. E se você quer ajudar de alguma outra maneira ou com outros valores, nós temos a nossa página lá no Apoia-se, que eu vou deixar aqui na descrição. São os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Apoia-se e os membros do canal que possibilitam que esse canal aconteça e que cada dia mais pessoas possam ter acesso ao material
que é disponibilizado aqui. Então, por favor, não deixe de nos ajudar, não deixe de nos apoiar. Isso é muito importante para a continuidade do canal e é muito importante também para assegurar uma frequência maior de matérias que são colocadas aqui. Bom, continuando, então nós falamos da primeira virtude, né, de xenitia. A segunda virtude, então vamos conhecer a segunda virtude, é a apolitia ou apoliteia, né, em leitura erásmica. Então essa virtude ela está bastante ligada à virtude anterior. Então a apolitia está ligada à xenitia, né? O Aristóteles, na sua Política, chama de apoliteutos, né, aquele que é estrangeiro em relação ao governo local. Já o Plutarco, ele define, né, o apoliteutos como aquele que vive distante dos afazeres públicos, como que pouco faz pelo governo ou aquele que é inútil ao Estado. E também usa o termo para definir um indivíduo impopular. Então, em grego, apoliteutos também pode ser um indivíduo impopular. E o Cícero, nas suas cartas a Áticos, ele chama de apolitikos, né, apolitikos, aquele que é impróprio às atividades públicas. E o Teopompo de Atenas e Pólix ou Pólux de Naucrates, né, ele chama de apolites ou apolités em leitura erásmica, ao que não é mais um cidadão. Em português nós poderíamos usar o termo apolítico. Então o apolítico, dentro do conceito que nós queremos explicitar aqui, não é um indivíduo que não compreende por ignorância as relações que a política tem com a sua própria vida. Não se trata, portanto, daquele que não se interessa por política por ser um idiota. E aqui eu vou explicar o termo, por que eu estou falando idiota. Em grego, o termo idiotes ou idiotes, em leitura erásmica, ele aparece lá em Xenofonte, em Platão, como aquilo que é uma propriedade ou característica própria, aquilo que tem natureza particular, né? Ou seja, as particularidades de algo. Então, um idiota, nesse sentido, é alguém que só se preocupa com o seu próprio mundinho, sem ideais além da satisfação das suas necessidades imediatas. Então, o termo idiotia ou idioteia, né, em leitura erásmica, que também aparece em Xenofonte e em Platão, quer dizer vida particular, vida privada, né? Então, alguma coisa que está restrita ali ao mundo particular do indivíduo. Longe disso, né, o apolítico tradicional, ele compreende perfeitamente bem as relações da política com as necessidades do indivíduo e da sociedade. Ele compreende tão bem como funcionam as engrenagens políticas que ele não se envolve, ele não se aproxima, ele não se compromete com elas. Ele pode até atuar politicamente, pontualmente, por alguma causa que lhe interesse, mas ele se engaja em tais atividades com uma atitude interior distante, né, irrevogavelmente descompromissada com qualquer laço moral ou espiritual relativo à sociedade atual ou às instituições às quais ele, por acaso, venha a pertencer. Então ele pode, por exemplo, inscrever-se em um partido, né, para tentar defender uma causa que ache justa ou nobre, mas sem acreditar nas propostas daquele partido, sem aderir às ideologias ali presentes, apenas usando os meios daquele partido como uma plataforma para a ação que lhe interessa efetivamente. Então, nesse sentido, o apolítico tradicional, ele enxerga que nesse nosso mundo moderno não há ideias, causas gerais ou objetivos que sejam realmente dignos do nosso comprometimento. Então ele não defende o político A, B ou C, ele não é monarquista, ele não é parlamentarista, ele não é republicano, né? Ele não confia nessas suas promessas, ele não vê como líderes, como orientadores, como mitos ou como indivíduos que merecem uma consideração extra esses líderes políticos, né? Então ele não adota ideologias em bloco que são pregadas por um grupo ou por outro. Então ele pode ter, como eu já falei aqui no canal, né, ele pode ter
uma ideia política digamos assim, numa perspectiva de ideal, né? Mas ele não adota uma posição política dentro do mundo atual, adotando ali um grupo de ideias, de ideologias ou de programas que são propostas por algum desses grupos, né? Então, ele vê essas ideologias exatamente como são, né? Com uma análise fria, uma análise criteriosa e uma análise ideologicamente desapaixonada, né? Então, ele não tem paixonites políticas, né? Ele não tem ídolos políticos, ele não adota uma ou outra coisa porque um determinado político falou, porque um grupo político falou, ou porque uma determinada tendência política disse. Ele não se identifica com essas ideias. E isso também está ligado, como eu falei, com a ideia de se sentir estrangeiro no mundo, né? E agora vamos falar sobre a terceira virtude, né? Sobre a terceira virtude tradicional. Então, só que antes disso, se você tem interesse nas minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia, na descrição aqui do vídeo você vai encontrar os links para as minhas obras lá em e-book, no link da Hotmart. Agora, se você quer o livro físico, este livro aqui, físico, né, você me manda um e-mail com o seu CEP, e eu calculo o valor do frete e mando para você os dados bancários. E aí você deposita, me avisa e eu envio para você o livro pelo correio. Caso você deseje o livro autografado, não se esqueça de me avisar. E não se esqueçam também que eu tenho um perfil agora lá no Instagram. Então me sigam lá também no @Transcendência André Muniz, porque eu estou sempre postando um material que eu acho interessante por lá. E muita gente já me disse que de fato os materiais têm sido úteis ou que, enfim, tem informações que são importantes ou interessantes. Bom, então a terceira virtude ela é chamada em grego de autarquia ou autarqueia. Autarqueia. Então, em leitura erásmica, né? Autarqueia ou autarquia, né? E a palavra significa a qualidade daquilo que se submete a si mesmo, ou o estado de autossuficiência, de estar independente de coações ou de normas externas. E é nesse sentido que ela aparece lá em Platão e em Aristóteles, né? Da mesma raiz de autarquia, nós temos as palavras autarcheo, né? Ou seja, ser mestre absoluto ou imperador, que aparece em Dion, e autarcos, né? Aquele que é suficiente a si mesmo, que aparece em Dioscórides, né? Em português seria a autarquia, a condição de autossuficiência do sábio, que aparece no vocabulário lá dos cínicos e dos estoicos. E nessa virtude nós temos que analisar alguns pontos importantes para não cairmos em equívocos bastante comuns em quem entra em contato com o conceito pela primeira vez. Então, autarquia não quer dizer fazer o que dá na cabeça, ser escravo das próprias vontades, das próprias inclinações, não é desprezar a moralidade, ser bicho solto, né? A autarquia ela é a verdadeira liberdade que é dada àqueles que têm o controle real da própria vida. O autarca ele faz da virtude sua segunda natureza, né? Ele está de tal forma unido à moralidade que sua vontade é de fazer o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. Então ele submete a análise cuidadosa a cada ação, independentemente de vantagens ou desvantagens mundanas, ele opta por não trair o próprio código de conduta. Então, se ele faz um voto, ele cumpre, né? Não é alguém sem palavra, né? Isso implica uma verdadeira fortaleza, uma vez que é preciso ter força e coragem para não se deixar levar pelos vagalhões das influências externas que se abatem fatalmente sobre ele. Então, se eu sou um autarca, por exemplo, e eu não consumo álcool por meu código moral, ainda que 1.000 ou 10.000 pessoas tentem me dizer que consumir álcool é lindo, maravilhoso e excelente, eu não vou consumir. Então não adianta vir me dizer que é só hoje, porque é Réveillon, né,
porque eu não vou consumir. Se eu sou vegetariano, podem me oferecer quantos pratos de carne quiserem que eu não vou consumir. Então não adianta dizer que a vovó vai ficar ofendida se eu não comer, né, porque eu não vou comer. Ela que fique ofendida, pois eu sou dono da minha própria vontade. O autarca ele não está submetido aos costumes da família, né, o que é mais agradável para a mamãe, para o papai ou para a titia. Ele não faz algo porque os amigos lhe disseram que é legal fazer, né? Então, se eu tenho uma determinada virtude, essa virtude ela se manifesta tanto em público como privadamente. Então, eu não preciso de nenhum tipo de coação exterior para agir de um modo ou de outro, né? Então, aquele papo de que a ocasião faz o ladrão, ele é completamente falso para o autarca, né? Se alguma atitude condenável vai dar alguma vantagem ou benefício ao autarca, né, ser bajulador, por exemplo, ele prefere não ter nenhuma vantagem ou benefício a ter uma atitude que ele considera condenável. Então, em resumo, ele é dono das próprias ações, ele é comandante real da própria carruagem. Ele não é dominado pelas normas sociais, ele não trai as próprias ideias para fazer uma socialzinha, né? Hoje, por exemplo, há uma série de dependências impostas socialmente. Então, a escravidão do status, a escravidão da sensualidade, a escravidão da vaidade, a escravidão do ser popular, do ser famoso, do ser alguém na vida, das diversões ou dos hobbies, dos empregos, enfim, há pessoas que se tornam escravas do próprio trabalho, né, que não dispõem mais de tempo para nada, tudo em busca de ter sucesso, de ganhar melhor ou de agradar aqueles que podem lhes beneficiar nessa jornada. Então, para isso, essas pessoas negligenciam tudo o mais, né? Ou seja, eles não têm tempo de pensar, de estudar corretamente, né? Como eu disse no meu vídeo mais recente, sobre os modos, as motivações corretas do estudo. Então, essas pessoas não têm tempo, elas não querem saber de estudar, elas só estudam por ganância, né? Não tem tempo de ter vida espiritual, de conviver com os amigos, com a família, ou de cuidar até da própria saúde, né? Eles sempre relegam tudo mais para depois, para um dia, para quando eu tiver tempo, quando eu conseguir tal coisa. E assim se passam meses, anos e décadas, e a morte os colhe ainda escravos, né? Agrilhoados em ilusões de futuro, sem nunca terem sido aquilo que deveriam ter sido, né? Então essas pessoas, se o patrão mandar que elas lambam o chão, ou mande que elas traiam, né, os seus próprios padrões morais, elas fazem sem relutar muito. Afinal, isso, né, o que o patrão pode oferecer é o benefício supremo, né? E há outros que esgotam horas e horas, né, do próprio dia em atividades absolutamente inúteis, né, escravizados por jogos, por séries, por TV e etc. Então simplesmente não conseguem se dominar, né, não são donos de si mesmos. Então inventam ali 1000 desculpas para justificar a própria incapacidade de se afastarem de tais coisas. Então quem manda na vida dessas pessoas são os fabricantes de jogos, os produtores de séries, né? Então essas pessoas estão sempre maratonando séries e zerando jogos, né? Então não tem tempo de estudar, porque optam pelo vício que lhes dá prazer e acreditam que é liberdade agir assim, né? Mas não percebem que estão acorrentados. Então é outra forma comum de escravidão em nossos dias e completamente contrário, completamente oposto da autarquia que é proposta no pensamento tradicional. Então o autarca ele está distante de tudo isso, né? Ele não repete os slogans das massas, ele não entrega as suas ações ao que não avaliou objetivamente e ao que não devotou-se sinceramente. Então o autarca ele é o verdadeiro pesadelo dos manipuladores, né? Ao mesmo tempo o autarca ele não trai os próprios compromissos interiores. Então ele não faz votos que depois ele não vai cumprir. Ele não se compromete interiormente com algo para abandonar diante das primeiras dificuldades. Então, nesse sentido, um cavaleiro medieval que votava a sua fidelidade a um senhor ou um monge que prometia obediência a um abade
eram muito mais livres do que os livres de hoje em dia, né? Uma vez que eles eram movidos por um compromisso de consciência que era analisado em acordo com altas virtudes e não pela escravidão aos próprios desejos e inclinações. Então o seu limite era o tribunal da consciência e não os caprichos e vontades. Então, nesse sentido, obedecer ao superior era, na verdade, obedecer ao mais elevado de si mesmo, ao verdadeiro eu. E hoje, a autarquia ela é uma orientação íntima, né? Um conjunto de doutrinas e de valores que nós assumimos depois de uma acurada análise e aos quais nós votamos a nossa vontade livre, né? E a nossa palavra. Então, aconteça o que acontecer exteriormente, o autarca ele não trai essas coisas que ele devotou, que ele deu como sua garantia, né? Então a sua análise ela é objetiva, ela é desapaixonada, ela é feita com critérios muito claros, né? Ele não é arrastado por apelos emocionais, por comoções, por estertores sentimentais. Então ele analisa muito bem aquilo que ele vai dar a sua confiança, vai dar a sua palavra e vai devotar como sendo os seus valores, né? E esses seus valores, esse autogoverno, essa autossuficiência é que dá a ele essa liberdade e essa fortaleza de não ser arrastado pelas coisas exteriores. Enfim, há muito mais a se dizer sobre essas virtudes, né? Mas o nosso tempo aqui é limitado e eu não quero cansá-los. Obrigado por ter assistido até aqui, deixe seu like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e até o nosso próximo vídeo. Tchau!